dia. Eu trago aqui um exercício que foi passado pelo professor, onde tem uma bomba. A bomba, vou mostrar melhor aqui. Onde tem aqui uma bomba. Essa bomba aqui. Ainda não consigo mostrar bem, peraí. Eu tenho aqui uma bomba, aqui é a bomba. Essa parte aqui que eu tô colorindo é a bomba. E eu tenho uma tubulação, né? Essa tubulação ela tem nessa extensão aqui 19 metros, ponto 8. Isso aqui é uma curva de 45 graus, tá aqui de cada curva de 45 graus. Aqui é outra curva, só que essa aqui é de 90 graus, né? Aqui é uma outra curva. Aqui não estou vendo de quantos graus, tem que olhar. Essa outra curva que eu já olhei agora, né? Eu não tinha marcado. Essa daqui ela é de 90 graus. Então de 90 graus eu tenho duas curvas. Eu tenho essa e tenho essa. E tem uma curva de 45 graus. Bom, a primeira coisa que eu faço é anotar os dados do problema. Então eu anotei tudo aqui. E tenho aqui os dados. O volume foi dado em litros por minuto, é 47,8. Eu preciso passar isso aqui para metros por segundo, né? Tranquilo. Foi dada a rugosidade 0,011. Foi dado o diâmetro 1 e diâmetro 2, diâmetro interno 50 mm, passei para metro, deu 0,05 metro. Aqui ele me deu a rugosidade cá em cima, ó, tá? E eu precisava da rugosidade relativa. Aqui não é A não, é o diâmetro. Aí você divide a rugosidade pelo diâmetro, que é 50 milímetros, e aí você tem aqui a rugosidade relativa. A viscosidade da água é 0,001. O comprimento dos canos, comprimento 1 e 2, esses canos aqui que eu pintei de amarelo aqui do lado, né? Ele deu o comprimento. Esse comprimento aqui é de 2 metros. Esse aqui. Esse comprimento de cá é de 4 metros, foi dado também. E esse comprimento aqui é de 19,8 metros, também foi dado. Aqui está o registro das curvas que deu e a densidade, né? Essa densidade aqui não foi dado, mas eu pesquisei e coloquei aqui a densidade, né? A primeira coisa que o problema pede para calcular a potência da bomba, né? Em jogar água desse ponto aqui, que eu chamei de ponto 1 aqui embaixo, até esse ponto aqui em cima, que eu chamei de ponto 2, né? Com a potência da bomba. E é claro que dentro da tubulação vai haver uma perda de pressão, né? E a gente precisa calcular essa perda para saber efetivamente qual é a potência da bomba, né? E o cálculo da perda, eu peguei essa fórmula aqui, ó. A perda vai ser igual ao fator de atrito, esse F. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. O fator de atrito, que eu não conheço. Esse comprimento eu tenho ele, é só somar os comprimentos que foram dados da tubulação. Isso aqui é a somatória do comprimento equivalente das conexões, eu também não tenho. Eu tenho as informações já da perda nas conexões, né? Eu ainda tenho que juntar tudo. E tenho aqui também
aqui é a velocidade que ele não deu, mas eu vou ter que calcular. Esse G aqui é de gravidade, né? Esse G aqui é de gravidade. Esse D aqui é diâmetro, tá? Então a fórmula é essa, bem tranquila, é só começar a trabalhar. A primeira coisa que eu faço aqui, ó, eu vou calcular aqui a velocidade, né? E para mim calcular a velocidade, né, eu vou precisar de uma vazão dividido por uma área. Eu preciso calcular primeiro a vazão, porque a vazão que ele me deu foi litros por minuto. Então a primeira coisa que eu faço para calcular a velocidade é passar essa vazão aqui, que está em litros, para metros por segundo. Aí eu coloquei 47,8 litros por minuto. E o objetivo aqui é sair colocando grandezas invertidas para poder você ir cancelando. Então, ó, 1 metro, eu coloquei aqui que 1 metro cúbico são 1000 litros. Isso porque eu tinha litros lá em cima e eu precisava cancelar cá embaixo. Aqui eu tinha minuto que eu precisava cancelar, então eu joguei 1 minuto para cima. 1 minuto é o mesmo que 60 segundos, eu precisava de segundo aqui embaixo. Convertendo as unidades. Aí eu corto litro com litro. Aí eu corto minuto K com minuto lá. Aí ficou isso aqui, 47,8 metros cúbicos. Tá aqui, ó, né? E embaixo ficou 1000 vezes 60, 60 mil segundos. Fazendo esses cálculos aqui, eu cheguei que a velocidade em metros por segundo é esse número, 7,967 vezes 10 a menos 4. Essa é a vazão em metros por segundo. Bom, já estou com a vazão em metros por segundo. Aí eu vou calcular a área e velocidade. Como é que eu calculo a área? Então, eu usei essa relação πd ao quadrado dividido por 4. O π é uma constante, o d, que é o diâmetro, ele me deu 0,05 em metros, é claro, ele me deu em milímetro, eu passo para metro, dividido por 4, que é uma constante, e eu vou chegar nesse número aqui, né? A área é isso daqui, tranquilo. Agora a velocidade. A velocidade é a vazão dividido pela área, é outra formulinha. Velocidade média, tá aqui, é vazão sobre área. Eu quero a velocidade média, a vazão que estava em litros por minuto agora está em metros por segundo, né? E a área eu calculei aqui em cima, tá aqui, ó. Eu calculei a área aqui e daí eu trouxe ela para cá. Substituí a área e deu esta velocidade aqui, ó, em metros por segundo. Tá aí a velocidade. Já tenho velocidade e já tenho área. Então essa primeira grandeza aqui já está resolvida. Já foi calculada a velocidade, né? A velocidade aqui já foi. Agora vamos atrás do comprimento equivalente, né? Vamos agora calcular, ó, o comprimento equivalente dos joelhos e tubulação, né? Nós sabemos que há perda tanto na tubulação como nas conexões, e aí o objetivo aqui é descobrir, passar tudo para comprimento de tubulação. Essa curva de 90 graus, que na verdade são duas, corresponde a uma perda de quantos metros de tubo? 6,4. Ele me deu que a de 90 graus perde 3,2 metros. Cada joelho tem uma perda equivalente a 3,2 metros de tubo. Como são dois joelhos, 6,4 metros tá aqui. A curva de 45, cada curva perde 1,3 metros. Como só tem uma, então vai perder 1,3 metros. Na verdade eu perco 7,7 metros de tubulação. A perda equivalente dessas duas conexões representa 7 metros e 70 centímetros. Aí eu coloco aqui que é o comprimento equivalente de perda da tubulação usando duas conexões de 90 e uma de 45. Beleza. Esse valor aqui, ó, eu já tenho. Eu acabei de calcular. Ficou fácil. Se ele não me dissesse, eu consultaria numa tabela a conexão. A tabela te dá esse valor que ele forneceu. Melhor quando fornece, né? Vamos agora calcular o fator de atrito. O fator de atrito, ele está relacionado com
com o número de Reynolds e com a rugosidade, né? Então a rugosidade, deixa eu ver se é rugosidade mesmo. É rugosidade relativa. Então vamos voltar aqui. Então o fator de atrito está relacionado com o número de Reynolds, esse RE aqui, e a rugosidade relativa, que é esse epsilon sobre o D de diâmetro. Bom, se eu calcular o número de Reynolds e concluir que é laminar, eu calculo o fator de atrito usando essa relação, 64 dividido pelo número de Reynolds. Se eu calcular o fator de atrito e concluir que ele é turbulento, eu vou atrás do fator de atrito consultando a tabela de Moody, tá? Eu até coloquei aqui uma observação sobre o número de Reynolds. Ó, quando o número de Reynolds é menor ou igual a 2300, nós dizemos que é laminar, tá? Quando está entre 2300 e 4000, nós dizemos que é transição. E quando está acima de 4000, aí nós chamamos de turbulento. Então eu vou calcular o número de Reynolds e ver onde eu estou aqui. O número de Reynolds eu calculo com a densidade, né, vezes a velocidade, vezes o diâmetro, dividido pela viscosidade. Fiz as contas aqui, tudo certinho, né? Todos esses valores eu já tinha aqui comigo. Só a densidade eu precisei pesquisar. Os outros foram fornecidos pelo problema, né? E cheguei no número de Reynolds aqui, ó, de 2,026 vezes 10 a quarta, ou seja, aqui é 20.260. Aqui dá 20.000, né? Se eu passar para número decimal, aqui vai ficar com, eu ando 4 casas para frente, vai ficar 20.260. Ó, 20.260 é muito mais que 4.000, né? Então é tranquilo, é turbulento. Como ele é turbulento, eu vou consultar lá na tabela de Moody. Como deu turbulento, vamos pegar a tabela de Moody e determinar o coeficiente de atrito. Para isso, colocamos em notação científica. Por que eu falei que colocamos em notação científica? Porque a tabela de Moody tem alguns valores em notação, mas como aqui deu pequeno, deu só 2000, esse número de Reynolds, não precisou, né? Na verdade é a viscosidade, entendeu? Aqui vamos já mostrar. Então em algumas situações eu preciso passar para a notação científica para consultar a tabela. No nosso caso não, porque os valores são pequenos, essa viscosidade bem aqui, ó. Na tabela de Moody eu tenho dois valores a consultar: a rugosidade e o número de Reynolds. Olha como a rugosidade deu pequena aqui, ó, 0,011. Então não precisou eu passar para a notação científica, porque lá na tabela alguns números estão em notação científica, outros não. Aí quando eu cheguei na tabela eu verifiquei que nesse caso específico eu não precisei fazer, né? Na maioria das vezes eu passo a rugosidade para anotação, ó, né? Nesse caso aqui eu não precisei. Olha por que não precisei. Aqui está o diagrama de Moody. Então eu tenho aqui, ó, diminuir aqui um pouquinho. Eu tenho aqui do lado direito, eu tenho a rugosidade, ó, que eu pintei de azul. E aí eu tenho alguns números de notação científica, números pequenos, bem pequenos, está em notação científica. Mas quando chega num certo ponto que eles vão ficando maiores, aí eles passam para decimal. Então, ó, 5 vezes 10 a menos 5, a menos 4, a menos 4, 2 vezes 10 a 5 vezes 10 a menos 4, 2 vezes 10 a menos 4, aí cai para 001. Aí depois 002 e vai crescendo o número. À medida que vai crescendo, ele volta para decimal. Então, como a rugosidade que eu encontrei, olhando bem aqui, ó, vou até diminuir assim para ver se eu coloco tudo na mesma tela. Então, como a rugosidade, só para fazer essa consulta eu quero colocar tudo na mesma tela. Como a rugosidade deu aqui 0,011,
Então 0,011 está mais ou menos aqui, ó. 0,01, o 0,011 é um pouquinho para cima, né? É um pouquinho para cima, porque lá em cima já é o 00, é o 0,15. Então o 0,11 é um pouquinho para cima aqui, ó. Eu até peguei um pouco abaixo, eu deveria ter pego o fator de atrito um pouquinho mais alto. Deixa eu mostrar aqui com a minha canetinha vermelha, azul. Aqui é o 0,10, aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, é o 0,10. Aqui é o 0,15, ó, né? Então o 0,10 vai subindo, 0,10, 0,11, que era aqui mais ou menos, 0,12, 0,13, 0,14 e o 0,15 lá em cima. Então o 0,11 deveria ser aqui, né? Não nessa linha que eu tracei de vermelho, mas um pouquinho acima aqui, ó. E aí o que é que você faz? Você vai fazendo o seu traço seguindo a curva aqui, ó. Seguindo essa curva aqui, ó. Aí vai, mais ou menos aqui, ó. Quando você chega nesse ponto, você cruza com a informação do número de Reynolds, ó. O número de Reynolds está aqui embaixo. Lá em cima o número de Reynolds é 2,026 vezes 10 a quarta. Aqui um dia 10 a quarta está aqui, ó. Aqui é 1 vezes 10 a quarta. Aqui é 2 vezes 10 a quarta. Aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, aqui é 6, aqui é 7, aqui é 8, aqui é 9, aqui é 1 vezes 10 a quinta. Então aqui é 1 vezes 10 a quarta e aqui é 2 vezes 10 a quarta. E aí cada tracinho vai aumentando 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10 a quarta, 6 vezes 10 a quarta e assim vai até 10 a quinta. Então eu estou aqui, ó, o número de Reynolds. Aí eu subo por aqui e chego nesse ponto aqui. Ó, eu chego nesse ponto aqui. Chegando nesse ponto, ó, eu jogo para cá, ó, e chego no meu fator de atrito aqui, ó, né? Fator de atrito. Então aqui é 0,040, né? E o meu deu um pouquinho para cima, então eu chamei, aqui é 40, aí vai 41, 42, até chegar no 50, aqui é o 0,50. Então o 0,40 deu um pouquinho para cima, eu coloquei 41, poderia ser 42, por aí, né? 0,42. Achei o fator de atrito. Achando o fator de atrito, vamos ver o que é que me falta aqui. Achando o fator de atrito, eu já posso voltar a calcular a minha perda, né? Porque o que faltava era o fator de atrito, eu encontrei. Ó, encontrei o fator de atrito, encontrei o comprimento equivalente, encontrei a velocidade. O resto eu tenho. Comprimento ele me deu, diâmetro ele me deu, gravidade eu tenho. Então o fator de atrito eu considerei 0,41. Agora, revendo os cálculos, eu poderia ter considerado 0,42, que deu um pouquinho acima, né? Bom, algumas tabelas são mais precisas, a minha não era tanto assim. Daí eu tenho que fazer as considerações. Bom, aqui é a perda. A minha perda, né, vai ser 0,041 do fator de atrito. O comprimento equivalente, eu somei os canos, né? Vou mostrar aqui onde é que eu somei. Eu somei aqui essas tubulações aqui, ó. Eu somei 19,8 com mais 4 metros aqui onde eu estou mostrando aqui, ó, com mais 2 metros, 6 com mais 19, né? Então deu quantos metros de cano? Aqui embaixo deu 25,8 metros. O comprimento equivalente, que são os dois joelhos de 90 mais de 45, deu 7 metros. Dividi por 0,5, que é o diâmetro, multipliquei pela velocidade elevada ao quadrado, dividido por 2 vezes, que tem que tomar cuidado com esses cálculos, 2 vezes a gravidade, aqui é vezes, né? 2 vezes a gravidade. Aí. Aqui, ó, 2 vezes a gravidade. Bom, o cálculo que eu cheguei foi esse daqui. Ó, deu esse primeiro valor aqui,
quando eu multiplico aqui por 2 vezes a gravidade, dá um H de, em metros deu isso, né, em notação científica. Passando para decimal deu isso. E eu passei para centímetros, só para curiosidade, deu 23 centímetros, né, de altura. É a perda. Uma perda pequena, a tubulação também é muito pequena, né. Agora podemos retornar a calcular a potência. Bom, depois que eu calculei a perda, que era o que mais era trabalhoso, eu venho para calcular a potência. E aí a equação é essa. Potência, entrada e saída são iguais. O que entra, sai. Potência de entrada é densidade e gravidade de entrada, mais velocidade dividido por 2 vezes a gravidade. Z1, que é a altura de entrada, mais potência sobre gravidade. Aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Essa é a equação de cálculo de potência de bomba, né? E aí o que é que eu faço, né? Eu venho para cá, para a figura, para analisar. Eu preciso fazer umas considerações aqui. Eu numerei a saída aqui, a entrada, quer dizer, na verdade, deixa eu pegar aqui um amarelinho. Ó, aqui eu numerei de número 1, o ponto 1 da bomba, o ponto 1, e aqui lá em cima na saída eu chamei de ponto 2, né? Aqui no ponto 1, como eu não tenho a altura aqui do recipiente, né, o que é que eu fiz? Eu peguei e coloquei o meu referencial no alto da bomba, no nível da água, bem aqui, ó. Aqui nesse nível aqui, eu coloquei o meu referencial aqui. Por quê? Porque se eu colocar o meu referencial aqui embaixo, eu teria que ter a altura dessa caixa, a profundidade da água. Eu não tenho nada disso. Então, para facilitar a minha vida, eu coloquei bem aqui no nível da água a minha referência, o POI 1. Então, qual é a pressão aqui no nível? É a pressão atmosférica, porque está na superfície. Se estivesse aqui dentro, teria a pressão atmosférica, mas a hidrostática, só para complicar. Então, colocando o teu referencial aqui no nível, você considera só a pressão atmosférica, tá? E velocidade. Ó, a velocidade aqui é desprezível, né? Pode ser descartado, é mínima, né, a velocidade aqui, porque o fluxo é constante, né? Então a velocidade aqui e a velocidade de saída é a mesma. Então a gente pode desprezar a velocidade. A mesma coisa eu fiz para o outro lado. Eu chamei a potência aqui, vamos supor que aqui seja o nível da água, né, ó, o nível lá. Aí eu chamei o P2 aqui, ó, para considerar a mesma situação, ó. Qual é a potência? Qual é a potência? Não, qual é a pressão sofrida aqui na superfície? Só a pressão atmosférica. A velocidade é a mesma, então posso considerar zero, neutra, nula, né? É descartável. Como é que fala? Não é bem neutra, nula, é mínima, então ela pode ser dispensada. Aqui eu tenho o nível. Então, como eu estou querendo calcular a diferença do que vai daqui de baixo, ó, até aqui, ó, até aqui em cima, então eu tomei como referência aqui 0, né, 0 metro, e aqui vai ser o meu ponto mais alto, aqui nessa interrogação aqui, né, aqui nesse ponto aqui que eu coloquei, aqui vai ser meu ponto mais alto. Então se aqui for 0, né, que eu coloquei aqui, ó, quanto vai dar aqui em cima? É só somar as conexões, ó. Eu tenho aqui, daqui para aqui eu tenho 4 metros. O que mais que eu tenho? Eu tenho só 4 metros aqui. E eu tenho essa altura aqui, ó, que ele não me deu, ó. Ele não me deu essa altura que eu coloquei 14 metros. Que daí o que é que eu fiz? Como essa conexão é de 45, ó, eu tenho um ângulo aqui de 45 graus, bem aqui, ó. Um ângulo de 45 graus. Usei o seno, catetopoide sobre hipotenusa. Hipotenusa é a conexão. Me deu exatamente o que? 14 metros. Aí eu somo 14 com mais 4 metros, que é a altura que vai aqui, ó, dá 18 metros, né? Então essa daqui, essa altura, esse Z2 aqui, ó, eu não coloquei, mas é o que? É 18 metros, né? Bom, então eu já tenho esses valores aqui. Esses valores eu levo lá para a forma. A forma que eu tenho é aqui. Acho que eu anotei do lado aqui também.
da potência. Deixa eu ver se eu notei não. Mas podemos fazer as considerações. Ó, a pressão embaixo, se você observar, ó, a pressão aqui, ó, deu pressão atmosférica. Aqui também, ó, ficou igual a pressão atmosférica, a mesma pressão. Rho G, o mesmo Rho e o mesmo G que estão aqui, ó, são idênticos. Então esse termo aqui, ó, pode ser cancelado com esse. Quando eu passar isso para lá, vai ficar um menos o outro. Daí eu cancelei esse com esse aqui, porque é o mesmo termo. A velocidade aqui é zero, a velocidade V1, desprezível, né? Então, se é zero dividido por qualquer coisa é zero, então eu cancelei. A altura inicial da parte mais baixa, né? Como eu quero saber a diferença de altura, eu considerei zero o meu referencial aqui. Se é zero, eu cancelei. Esse aqui eu vou calcular, né? Que é a potência sobre a gravidade. Aqui já foi cancelado. A mesma coisa aqui, ó. Se a velocidade é zero, então zero dividido por qualquer coisa eu posso cancelar. Enfim, sobrou isso daqui, ó, e isso daqui, ó. Sobrou isso aqui. E aí aqui no meio um sinal de igual, que é esse sinal aqui. Bom, então tá aqui o que sobrou. A potência sobre a gravidade vai ser igual à altura máxima mais a perda. Eu tenho essa altura máxima, que é 14 mais 4, e a perda foi 0,23 metros. Coloca em metro. Aí eu coloquei, deu 18,23 metros da potência. Quando eu isolo o W de potência e multiplico pela gravidade, fazendo disso aqui uma regrinha de 3, ó, eu multiplico assim, né? Eu chego nesse número aqui, 178,8, que é joule por quilograma, que é a resposta do meu exercício. Beleza? Bom, foi assim que eu resolvi. Vamos até a próxima aí.